pelo Senhor e não por homens. Para os adventistas desinformados, o livro de Hebreus foi escrito no século I, por volta de 60 a 70 depois de Cristo. Este livro não foi escrito depois de 1844, ou seja, o autor diz que naquela época, no século I, Jesus Cristo já estava à direita de Deus Pai, Jesus Cristo já estava dentro do santuário e a redenção já era eterna. Nada faltou para concluir séculos depois. Resumindo tudo isso, a seita adventista do sétimo dia é uma seita satânica. Falando agora sobre o livro de Daniel, no qual eles usaram para justificar a heresia de que Jesus Cristo não havia concluído a sua obra de redenção na cruz. Eles usaram as profecias de Daniel dos 2.300 dias, transformando esses dias em anos. Assim eles contaram, desde o edito de Ciro, quando o santuário começou a ser reconstruído após o exílio babilônico, até 1844, dizendo que Jesus Cristo cumpriu a profecia de Daniel no dia do grande desapontamento. O que acontece é que os dias profetizados por Daniel, nesse caso, são dias, manhãs e noites. Ninguém autorizou a transformar esses dias em anos. E esta profecia se cumpriu no tempo dos Macabeus. Daniel profetizou isso para antes de Cristo e não para depois de Cristo. Primeiro eu vou ler o texto que eles usam. Depois eu vou explicar no mesmo texto que essas profecias não foram profetizadas para depois de Cristo, sim para antes de Cristo. O texto usado por eles é esse. Daniel capítulo 8, versículo 13. No texto diz assim: ouvi um santo que falava, a quem outro santo respondeu: quanto tempo durará o anunciado pela visão a respeito do holocausto perpétuo, da infidelidade destruidora e do abandono do santuário e do exército calcado aos pés? Respondeu: 2.300 noites e manhãs. Depois disso, o santuário será restabelecido. Observem que Daniel está se referindo a um período em que o santuário, aqui da terra mesmo, em que o santuário seria abandonado, em que o santuário seria manchado, e que os holocaustos seriam proibidos. E depois de 2.300 noites e manhãs, o santuário seria de novo restabelecido, e os holocaustos também. Mas para que época Daniel profetizou isso? No mesmo capítulo, Daniel explica. Lá no versículo 20 do capítulo 8 de Daniel diz assim: o carneiro de 2 chifres que viste simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode valente é o rei de Javã. Este rei de Javã é Alexandre Magno. O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Então nós vemos uma profecia que iria se cumprir depois que Alexandre Magno iria derrotar o Império Persa. E quando isto aconteceu? O livro dos Macabeus responde. No primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Pronto, está aí. A profecia do bode valente que iria derrotar o carneiro de 2 chifres se cumpriu quando Alexandre Magno derrotou Dário, rei dos persas e dos medos. Por que o carneiro tinha 2 chifres? Porque eram 2 reinos, o reino dos persas e o reino dos medos. E o bode valente, que era Alexandre Magno, o reino de Javã, derrotou esse império. Agora você me pergunta, onde entra a profecia de Daniel, das 2.300 manhãs e noites? Isso é simples. As 2.300 noites e manhãs se referem exatamente aos 2.300 holocaustos que faltaram no reino de Israel, até a purificação do templo
realizada por Judas Macabeus e seus irmãos, pois era uma ordenação mosaica realizar um sacrifício pela manhã e outro à tarde no início da noite. E onde se encontra esta ordenação? Isso é simples. No livro de Êxodo, no capítulo 29, no versículo 39, diz: oferecerás um desses cordeiros pela manhã e outro entre as 2 tardes. Isso era uma ordenação. Todo dia tinha que ser feito esse holocausto. O que acontece? Chegou um determinado momento no reino de Israel que o holocausto foi proibido. Isso durou 2.300 noites e manhãs. Esta profecia se cumpriu na era dos Macabeus. Eu vou provar isso agora. Este tempo foi exatamente quando Antíoco Epífanes reinou em Israel. Está escrito no livro de Macabeus, no capítulo 1, no versículo 20. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Penetrou cheio de orgulho no santuário. Tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes, com todos os seus pertences. Nesse momento, o santuário é profanado. Agora começa a se cumprir as 2.300 noites e manhãs que Daniel profetizou. Um tempo depois de Alexandre Magno, em que o santuário seria profanado. Desde que o santuário foi profanado, os holocaustos foi proibido. Duraram 2.300 noites e manhãs, até que Judas Macabeus e seus irmãos retomassem o santuário e fizesse a purificação do mesmo. O dia desta purificação ficou conhecido em Israel como o dia da festa da dedicação, que foi estabelecida por Judas Macabeus, a mesma festa que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 22, que por sinal Jesus Cristo participava. Prestem atenção como o santuário foi restabelecido exatamente como Daniel profetizou, depois de 2.300 noites e manhãs. Após o santuário ser restabelecido, houve a dedicação do templo, ele foi purificado, como Daniel também profetizou, e os holocaustos voltaram a ocorrer. Isto se encontra no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 4, no versículo 52. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício legal sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado. Ou seja, após esse tempo profetizado por Daniel, os holocaustos foram abolidos e voltaram justamente no dia da festa da dedicação, que é comemorado até hoje dentro de Israel. Continuando, do altar que foi de novo consagrado ao som de cânticos, das harpas, das liras e dos símbolos. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria. Resumindo, as profecias de Daniel a respeito das 2.300 noites e manhãs se cumpriram exatamente no tempo dos Macabeus, um tempo depois em que Alexandre Magno derrotou o rei dos persas e dos medos. Antíoco Epífanes, que saiu da linhagem de um dos reinos de Alexandre Magno, invade Jerusalém, abomina o templo, proíbe os holocaustos
E Judas Macabeus, depois de 2.300 manhãs e noites, retoma o templo, faz a purificação e retoma também os holocaustos. A profecia de Daniel se cumpriu aí. Nada ficou para depois de Cristo, e muito menos para 1844. Como vimos no decorrer do vídeo, Jesus Cristo concluiu a obra de redenção na cruz, não ficou nada para 1844. Depois da sua ressurreição, ele entrou de uma vez por todas no santuário celestial, também não ficou nada para 1844, e as 2.300 noites e manhãs de Daniel se cumpriram antes de Cristo. No tempo dos Macabeus também não ficou nada para 1844. Agora vocês que seguem essa seita satânica têm duas opções: ou continuar seguindo a seita satânica, ou seguir a Bíblia Sagrada. Espero que você, que assistiu o vídeo, tome a melhor decisão. De um lado tem Jesus Cristo, do outro o diabo. Jesus Cristo é a verdade, o diabo é a mentira. Como vimos, Jairo de Carvalho é um mentiroso. Ele usa de mentiras para justificar a sua fé sem fundamento. Mentiras essas totalmente refutáveis. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico sabe que Jesus Cristo jamais deixou de concluir algo na obra de redenção no momento em que ele foi crucificado. Acreditar que isso só ocorreu em 1844 é astúcia de Satanás. Jairo de Carvalho está usando a astúcia de Satanás para enganar você e tirar você da única igreja de Jesus Cristo. Você tem a sua escolha. Assim eu termino mais um vídeo refutando esse pastor mentiroso. No próximo vídeo, eu irei falar sobre a prostituta da Babilônia. É continuação deste vídeo onde ele começa dizendo que Jesus Cristo entrou no santuário celestial em 1844. É continuação desse vídeo. No próximo vídeo, ele vai falar que a prostituta da Babilônia é a Igreja Católica. E eu vou provar a todos vocês, usando apenas a Bíblia Sagrada e alguns documentos históricos, que a prostituta da Babilônia é a própria Jerusalém. E assim, mais uma vez irei mostrar que esse pastor chamado Jairo de Carvalho não passa de um grande mentiroso. Bem, meus irmãos, fiquem com Deus. Esperem até o próximo vídeo. Peço novamente a vocês que continuem entrando em nossos sites, blogs e comunidades. Continue acessando o Mentiras do Apocalipse Protestante, o Caia Farsa, os Apologistas Católicos, as comunidades no Orkut, Mentiras em Sites Religiosos. Continue procurando informações, não deixe o protestantismo tirar isso de você. A paz de Cristo a todos vocês.